Olá, hoje eu tenho o prazer de receber o Seixas para o bate-papo com o professor. Então, o professor Marcos Seixas atua como docente no nível de mestrado aqui na Ambra University e ele tem uma disciplina muito interessante de direito, inovação e tecnologia. Tudo bem, professor Marcos? Como vai, Alfredo? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Marcos, então vamos conversar um pouco com o pessoal que não conhece a sua disciplina, entender como funciona a dinâmica dela, mas para a gente começar, o que se estuda? Qual o objeto de estudo da tua disciplina aqui no nosso mestrado? Bom, vamos lá. A nossa disciplina, que se chama Direito, Inovação e Tecnologia, ela é uma disciplina com escopo aí de abordagem, de estudo bastante variado. É uma disciplina que está dividida em 7 módulos. Cada módulo mergulha dentro de uma temática que faz parte aí de uma espécie de uma coletânea de assuntos que se enquadram dentro dessa caixinha do direito, inovação e tecnologia. Então, vários assuntos que estão, inclusive, na ordem do dia atualmente, no legislativo, na jurisprudência dos tribunais, temas realmente quentes, né, atuais e que, de fato, carecem, inclusive, de melhor regulamentação, de melhor aprofundamento, discussão pela doutrina, pela prática aí dos tribunais, no âmbito da advocacia consultiva corporativa. Então, temas muito importantes para a atualidade. Então, posso citar aqui alguns deles. Né? Por exemplo, toda a temática aí de regulação da internet é discutida na nossa disciplina. Isso aí passa não apenas por ter um olhar técnico, dogmático, bem preciso sobre o marco civil da internet, mas nós também vamos compreender aí várias tendências de reformas legislativas que estão em curso, tanto no Brasil como em outros países. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre neutralidade da rede, a gente não vai discutir só a literalidade do artigo 9º do Marco Civil. A gente vai falar hoje, por exemplo, sobre essas discussões que estão acontecendo sobre fair share, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, toda essa discussão aí entre os provedores de conexão e as grandes plataformas, né, discutindo as rentabilidades de modelos de negócio, os provedores de conexão aí meio que financeiramente estrangulados por essa pressão de crescer a rede, crescer a largura da banda, para financiar os lucros absurdos das plataformas, né? Então, isso é uma questão, inclusive, de política mesmo, de política de telecomunicações, né? Que vai bem além da literalidade da lei, e a gente vai discutir questões bem macro que têm repercussões jurídicas para o futuro aqui do nosso direito no Brasil. Vamos falar também, dentro dessa temática de regulação da internet, vamos falar sobre responsabilidade civil das plataformas, sobre as possibilidades de degradação de tráfego e vários outros temas super controversos, super atuais nesse contexto aí da regulação da internet. Vamos falar também sobre privacidade e proteção de dados, né, que não tem como deixar de ser abordado numa disciplina com esse perfil. Dentro de privacidade e proteção de dados, a gente vai discutir os reflexos dessas novas tecnologias mais recentes nesse ambiente aí de empoderamento do titular, esse contexto em que nós, cidadãos, passamos a ter um pouco mais de controle, um pouco mais de conhecimento sobre como os nossos dados pessoais são utilizados por governos, por empresas, e dentro dessa temática, vamos inclusive discutir como algumas das novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, blockchain, elas têm pontos de atenção, pontos de preocupação que refletem nesse escopo, nessa questão da privacidade, da proteção de dados, para além de uma visão panorâmica aí sobre as principais discussões atualmente relacionadas a esse assunto. Inclusive, tem uma aula super interessante, né, dentro desse capítulo aí sobre proteção de dados, que a gente discute vários cases de autoridades de proteção de dados de outros países.
Essa aula é super interessante, porque hoje a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil ainda não começou assim, uma operação mais consistente de fiscalização, né, sobre a sociedade, as entidades do setor privado, do setor público. Então, estudar cases de responsabilização de proteção de dados de outros países pode ser um caminho interessante para tentar antecipar quais serão possíveis comportamentos da autoridade nacional aqui do Brasil quando chegar o momento em que essa fiscalização se tornar mais consistente. Depois desse capítulo, desse tema, desse grande tema de privacidade, nós vamos falar também sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial é um tema que, na sequência, aí, se conecta bastante com regulação de internet, se conecta bastante com privacidade. Então, todos esses temas, eles parecem temas isolados, mas eles são abordados dentro de uma lógica, dentro de um fio condutor que vai conduzindo as nossas conversas, conduzindo as nossas discussões dentro de uma ordem que faz sentido e que prepara as discussões seguintes a partir das anteriores. Então, dentro de inteligência artificial, nós, inclusive, mergulhamos em vários aspectos técnicos a respeito de como as inteligências artificiais funcionam, né? Aliás, essa é uma característica da nossa disciplina. A gente, claro, discute os aspectos legais de todos esses temas, mas nós também mergulhamos um pouco dentro daquilo que é possível, lógico, nós mergulhamos um pouco dentro dos aspectos técnicos dessas tecnologias, para que a gente possa, inclusive, discutir legalmente dentro da realidade técnica, né, do que a gente está discutindo. E aí, sobre inteligência artificial, a gente vai discutir diferentes modelos de inteligência artificial, os modelos de linguagem como o ChatGPT, como Midjourney, e vamos falar nessas aulas, inclusive, sobre reflexos dessas novas tecnologias em diversas áreas do direito. Por exemplo, o reflexo do uso de inteligências artificiais lá no campo da propriedade intelectual. Esse, inclusive, é um tema muito quente, muito importante, tem causado várias perplexidades e discussões nos Estados Unidos, muito, né, mas também já aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, como é que fica a questão do regime de direitos autorais sobre aquelas criações que forem executadas com a assistência, com o apoio de uma inteligência artificial. É possível proteger essas obras? Não é? De quem é a autoria? Como é que fica o regime de proteção? Ainda nesse tema dessa interface entre propriedade intelectual e inteligência artificial. Temos, por exemplo, discussões sobre como é que fica o direito dos artistas cujas obras foram levadas como inspiração, como modelo de referência para uma IA gerar algum conteúdo criativo a pedido do usuário. Esses artistas, eles estão sendo plagiados, eles têm direito a algum tipo de compensação, eles precisam autorizar que as suas obras sejam usadas como referência pela IA. Então tem várias nuances aí que têm reflexos práticos na vida das pessoas e que simplesmente não são objetos de proteção legal, de normatização jurídica hoje, e naturalmente essa disciplina ela vai abordar todos esses temas sensíveis. Seguindo mais adiante, depois da inteligência artificial, vamos falar sobre blockchain, sobre, né, as DLTs, Distributed Ledger Technology. Vamos falar sobre blockchain, sobre Ethereum e outras tecnologias semelhantes. Vamos entender como elas funcionam, quais são as suas propostas, mas principalmente como o surgimento dessas tecnologias impacta no direito, desde, por exemplo, impactos bem pragmáticos, como a possibilidade da gente substituir todo o direito cartorário pelo uso da tecnologia blockchain, pelo Estado, pelo governo, para dar certeza, segurança jurídica, confiabilidade aos registros públicos descentralizados, sem que a gente precisasse ter essa estrutura de pessoas e de imóveis guardando documentos físicos, né? Até, por exemplo, a gente tem uma discussão sobre o surgimento dessa
desses chamados smart contracts, né, esses contratos inteligentes, como sendo substitutos para o sistema jurídico. Esses contratos inteligentes que rodam por cima embebidos dentro de blockchains, eles podem, em alguma medida, competir com o direito, porque eles vão conseguir normatizar a vida das pessoas sem uma infraestrutura jurídica, sem advogados, sem juízes, mas por meio de programação, né? Então isso chega, inclusive, para um momento do nosso curso em que a gente tem uma discussão quase que filosófica, né, sobre como, na prática, a regulação da vida em sociedade não necessariamente é um privilégio do direito. Assim como o Tércio Sampaio Ferraz diz que o direito é uma tecnologia, talvez outras tecnologias também possam ser usadas para regular a sociedade. Tecnologias no sentido mais técnico mesmo, né, tecnologias desenvolvidas por programadores, por cientistas, né, por inventores, e não por juristas. E os módulos finais da nossa disciplina, eles tocam em temas também pouco estudados, mas que são muito relevantes na prática. Então, temos um tema dedicado exclusivamente a biotecnologias. Então, a gente vai discutir, por exemplo, sobre células-tronco, sobre clonagem, sobre modificações biônicas do corpo humano, temas, assim, parecem um pouco distantes, mas as tecnologias, especialmente as neurotecnologias, aí basta a gente ver aí o anúncio do Elon Musk sobre o Neuralink, né? Eles já estão bem mais próximos do que a gente imagina. O Chile, recentemente, inclusive na sua reforma constitucional recente, estabeleceu lá a proteção constitucional dos neurodireitos para proteger a privacidade mental dos cidadãos chilenos. Então, assim, são coisas que já estão chegando meio silenciosamente e precisamos de foros, de espaços de discussão técnica, sofisticada sobre esses assuntos. Essa é uma das propostas da nossa disciplina, né? Ser um fórum qualificado para discutir esses temas mais recentes, mais inovadores e que precisam de reflexão e de discussão profunda. Aí, para finalizar esse overview aí, essa visão panorâmica da disciplina, temos também módulos dedicados à proteção da inovação, né? Então, a gente vai discutir, por exemplo, patentes, registro de software, inclusive discutindo questões bem práticas sobre esses temas. E temos também um módulo sobre tecnologia e democracia, né? Super importante, especialmente aí considerando como em todos os países do Ocidente esse assunto tem vindo à tona por conta das dificuldades em manter, em sustentar a democracia em padrões aceitáveis diante de perplexidades como fake news sendo difundida maciçamente por meios de comunicação, por WhatsApp, por plataformas difíceis de regular e de fiscalizar e de controlar. Mas para além dessa dimensão dessa dimensão eleitoral, digamos assim, da democracia, existe um outro aspecto da democracia que é afetado pelas tecnologias, que é o poder de manifestação, o poder de fala, né? Quer dizer, nós ainda temos regimes democráticos que estão construídos sob a base de democracias indiretas e que nós elegemos representantes políticos porque em algum momento, há milhares de anos atrás, se percebeu que não dava para reunir todos os cidadãos numa grande ágora, num grande estádio de futebol, para votar os grandes temas da sociedade. Bom, mas agora nós temos isso aqui, né? Agora a gente tem smartphone, tablet, internet, computador, isso tudo dá voz aos cidadãos. Será que a gente não pode repensar a democracia e repensar essa divisão de poderes e reempoderar o cidadão para que ele tenha uma voz, uma participação política mais significativa na construção da sociedade, nas grandes decisões políticas de Estado, de governo? Essa é uma disciplina que a gente também vai discutir os limites e possibilidades de reformas políticas nesse sentido. Então, como eu mencionei, né, uma disciplina que tem um pouquinho de cada coisa, se debruça sobre temas muito atuais, muito importantes, todas dentro dessa grande temática
das inovações e das tecnologias e seus reflexos para o direito. Muito bom, Marcos. A sua disciplina eu vejo muito ela como pegando o mundo do estado da arte de inovação e tecnologia, e a gente vai estudar esse estado da arte de inovação e tecnologia ali no limiar entre o que existe e o que está se construindo e até o que pode existir, como isso reflete na vida em sociedade, né, juridicamente. Eu acho que é muito disso com vários aspectos, né? Eu acho que nós temos, poxa, todo esse tema de toda essa regulação que a gente já tem, onde você começa, depois você entra lá em Big Data, novas tecnologias, você entra nos DLT, você entra em algoritmos, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, cidadania digital, todo esse tema de propriedade intelectual, tudo isso é uma baita disciplina onde a gente tem muitos problemas e muitas indefinições que tem muitas possibilidades de estudo, muita possibilidade de construção de conhecimento. Então, nós não estamos simplesmente estudando aqui o que outras pessoas estão dizendo, mas nós estamos, olha, tem esse problema, tem esses estudos, tem isso, e tem possibilidade de construir muito conhecimento. Acho que é assim que eu vejo. E me diz uma coisa, Marcos, a gente tem aqui várias aulas expositivas que as pessoas se preparam para encontrar contigo. Agora, como é que funciona a discussão numa turma? Vamos primeiro entender, cada turma da tua disciplina, quantos alunos normalmente você recebe a cada turma? Geralmente a gente tem entre 15 e 20 alunos por turma, né? Esse é um número mágico, é um número muito bom, porque ele permite um debate diversificado, com visões diferentes, com bastante participação nas aulas, mas ao mesmo tempo dentro de um grupo que permite que a discussão flua bem, né? Porque Uhum, turmas muito grandes às vezes tendem uhum, ou a gerar alguns grupos que têm uma hiperparticipação e uhum. outros grupos com a participação menor, né? Mas com esse tamanho de turma, a gente consegue ter debates bem qualificados e participativos. Então, eu acho que é uma boa fórmula. E como acontece o debate? Como você sabe quem são os alunos? Como você os conhece? Como que você troca ah, conhecimento? Tem uma discussão intelectual com os mestrandos ao longo de cada disciplina? A gente se conhece sempre no começo da disciplina, nós temos um momento introdutório em que cada um traz também, se apresenta, fala um pouquinho também sobre a sua bagagem, a sua trajetória, quais são os seus interesses na disciplina. Então, às vezes, alguns alunos, inclusive, já dizem: olha, eu tenho muito interesse nessa disciplina aqui. Estou, inclusive, pensando em escrever aqui a minha pesquisa, a minha dissertação sobre esse tema. Inclusive, recentemente orientei 2 ex-alunos de disciplinas que produziram 2 trabalhos belíssimos, né, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, então a gente se apresenta e conhece um pouquinho dos interesses de cada um, e aí as aulas, elas não são expositivas, né, como eu mencionei, o foco aqui é que esses encontros eles sejam para discussão, para debate. Então, a ideia é que os mestrandos, eles se preparem para as aulas, tanto, assistindo aquelas aulas pré-gravadas, né, para que eles possam, se atualizar e se preparar para o que vem. Também temos algumas leituras recomendadas, e aí os mestrandos, eles já chegam nos encontros nivelados, preparados para o que vai se discutir. E nesses encontros, a gente tem aí de várias dinâmicas diferentes. Muitas desses encontros são para discussão de casos, então situações concretas que têm diferentes respostas possíveis, e aí muitas vezes é engraçado, nesses encontros a turma se divide, tem debates realmente que eu preciso às vezes mediar ali, porque é difícil até que a gente consiga chegar num denominador comum em algumas situações, porque realmente existem múltiplas respostas possíveis. Então, muitas vezes, nesses encontros, eu procuro ser apenas um mediador do debate e Uhum. deixar com que a turma procure explorar, descobrir os melhores argumentos e tentar convencer uns aos outros, né, de qual é a melhor solução. Eu estou ali como um mediador, como um interventor dessa discussão. Mas às vezes a gente tem dinâmicas diferentes também. Então, às vezes, nesses encontros, a gente tenta construir coisas. Então, eventualmente, por exemplo, a gente está tendo uma aula lá sobre inteligência artificial, e a gente está discutindo um tipo específico de algoritmo, e aí eu
uma das atividades que a gente já fez, por exemplo, num dos encontros foi: vamos construir aqui uma política, um documento regulatório sobre o funcionamento desse algoritmo. E a gente tenta construir juntos algo durante o encontro, e aí cada um vai dando o seu input para a gente aperfeiçoar aquela diretriz. Então, existem múltiplas possibilidades, várias dinâmicas, mas são sempre encontros bem participativos. É sempre bem proveitoso. Então, você tem ali várias aulas expositivas que estão disponíveis para os mestrandos se prepararem, cada um assiste seu tempo, tem as leituras recomendadas que eles vão assistindo também. Então, eles assistem, se preparam, fazem as leituras recomendadas e entram com você num desconto numa sala de aula virtual. E aí a gente tem esse grupo ali de 15, 20, enfim, é um número de pessoas que vão discutir no encontro, sempre com uma temática bem definida, e são vários encontros que vão acontecendo ao longo da jornada de cada turma. Né? Eu estava olhando aqui, por exemplo, agora enquanto você falava, nessa parte de algoritmo e inteligência artificial, temos 22 aulas expositivas. Então, os mestrandos vão assistir essas 22 aulas expositivas, vão fazer leituras recomendadas e vão ter alguns encontros para discutir o tema com a sua liderança, como você bem colocou, ou seja, não são temas onde todo mundo simplesmente aceita. Não? Acho que essa é uma característica que eu acredito muito que é uma característica que a academia deveria ter, que é entender que o ponto de vista, a argumentação, ela deve ser distinta dos outros. Não cabe ao... Quer dizer, vou fazer uma pergunta, vou transformar isso numa pergunta primeiro. Quer dizer, os seus mestrandos, os alunos da sua turma que estão fazendo mestrado na tua turma, eles recebem todos o teu ponto de vista e todo mundo faz? Ou tem gente que diverge do que você acredita e de como as coisas poderiam ser em termos jurídicos? Não tem por que doutrinar ninguém, né? Acho que é uma característica importante de um pesquisador que ele tenha autonomia para ter suas próprias ideias, e isso é encorajado. Eu tenho certeza que não só por mim, mas por outros professores do mestrado da Ambra. É muito comum que a gente não chegue em denominadores comuns, como eu citei, inclusive, muitas vezes, eu posso até ser vencido. Às vezes eu tenho algumas opiniões um pouco polêmicas sobre alguns assuntos e a turma, às vezes, não concorda. Tudo bem. E inclusive teve uma situação que foi curiosa, né, que num dos exames de avaliação da disciplina, um dos papers, né, um dos mestrandos, inclusive, meio que produziu um paper sintetizando essa discussão que nós tivemos. Ele expôs a opinião dele, expôs o argumento contrário que eu tinha colocado e disse, analisando os dois lados, eu ainda assim sustento essa opinião pelas razões A, B, C, que ele entendia que eram mais importantes do que as contra-razões. Né? Então, tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Isso faz parte da academia. E é engraçado porque isso é o básico, ou deveria ser o fundamental da produção de conhecimento científico. Ora, se eu estou construindo uma estrutura argumentativa, eu tenho que conhecer a estrutura argumentativa contrária e eu tenho que mostrar as diferenças entre essas duas e por que essa aqui é melhor, né? Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos onde elas ficam só no lado delas e, poxa, tem outras pessoas que dizem o contrário. Tenta explicar bem o que foi dito ali do outro lado e confrontar essas ideias. Eu acho que isso, em alguns momentos, nas áreas de humanidades, falta um pouco. Tá? E eu acho que a gente traz bem. Eu lembro que você falando sobre essa estrutura de pensamento diferente, eu lembro que no seu processo de entrevista, de seleção, a gente teve uma divergência muito grande, né? Ou seja, eu e você temos uma divergência completa num determinado tema, não vou aqui entregar qual é o tema, e a gente ficou ali, acho que, pelo menos uma meia hora ou mais, né? Discutindo sobre aquele tema. Eu não sei se você achou que você não iria ser aprovado, porque não sei se você lembra dessa discussão. Eu lembro bem, mas eu não achei jamais que deixaria de ser contratado por isso. Até porque eu vi que a discussão estava bem aberta, bem à vontade. Então, eu percebi bem que você era um desses que também sabe reconhecer a divergência e não tem problema nenhum.
Mas eu me lembro bem, foi engraçado você citar isso agora. Exatamente. Então, enfim, e eu acho que é bem isso. A gente sempre busca aqui que os professores eles tragam para que os mestrandos encontrem soluções, porque o ponto é, a sua solução tem que ser uma solução, criar uma tese argumentativa bem fundamentada, bem estruturada, não somente uma retórica ou repetição ou qualquer outra coisa que você impede que o contrário, o quem pensa o contrário fale, né? Eu acho que muitas universidades elas estão entrando num mundo muito ideológico e isso está enfraquecendo as instituições e a academia. Marcos, me conta um pouco como funciona o processo de avaliação da sua disciplina. O processo de avaliação da disciplina, ele é composto de 2 notas, né, uma Ok, delas é o resultado de um trabalho final, né, de um paper de conclusão da disciplina. Esse paper é um paper de tema livre, então aí a ideia é que cada mestrando possa encontrar dentro da temática de direito, inovação e tecnologia algum tipo de recorte que faça sentido para ser pesquisado, ou como um tema que vá se encaixar dentro da sua, como um aspecto parcial da sua investigação de mestrado, ou até mesmo um tema que ele eleja dentre todos da disciplina como um que ele queira aprofundar um pouco mais e produzir esse paper, né. Esse paper ele é avaliado, né, enquanto artigo, ou seja, a escrita do paper ele é objeto de avaliação, mas também a apresentação oral desse paper, né. Então, tem essas 2 nuances. uhum, Nós temos essas 2 notas, digamos assim, que servem para avaliar o mestrando. Eu acho muito importante, essa nota de apresentação uhum, do paper, porque é um momento em que não apenas os colegas mestrandos da turma têm também a oportunidade de fazer comentários, de fazer sugestões, perguntas. Eu também tenho esse papel de questionar, de fazer contribuições, de procurar inconsistências, né? Tudo isso com o objetivo de, claro, que o resultado final seja melhor, seja o fruto dessas reflexões que acontecem com a apresentação. Mas também isso envolve uma capacidade instrumental de fato falar em público, de ok, sustentar aquilo que você está defendendo, né? Isso é algo que precisa ser desenvolvido e é muito importante na prática. Então, nós temos esses dois elementos aí de avaliação. Claro, em termos quantitativos, o paper tem um peso ok, maior do que essa apresentação, mas são duas competências diferentes que são avaliadas. perfeito. E muito bom, ou seja, em cada mestrando vai ter ali 30 minutos em média para ter essa discussão oral com você e com a turma sobre o trabalho dele, né? E o outro mestrando vai ter outros 30 minutos, e tem vários dias onde ocorrem essas apresentações e discussões. Sobre o trabalho escrito, Marcos, como funciona? O mestrando te entrega o trabalho, aí daqui um mês brota uma nota e ele sabe lá que tirou tanto, ou o que acontece? O que que vai lá? Eu sou seu mestrando, o João vai estudar contigo. Aí ele te entregou o trabalho, aí daqui 30 dias aparece uma nota no sistema para ele, ou como é que funciona o processo dele receber? Ele recebe algum feedback seu? Me conta um pouco mais em detalhes sobre isso. Ah, excelente pergunta. Funciona assim, eh, tem um prazo, um primeiro prazo para que o mestrando possa entregar uma versão inicial, né, não uma versão definitiva, uma versão completa do paper dele, porém é uma versão não definitiva. Ele vai entregar, digamos assim, uma versão inicial do trabalho final. Ok. E aí eu tenho um prazo Entrega um trabalho para final, só que esse analisar trabalho esse final ainda não é escrito em pedra, né? isso, ele vai sofrer Ok, algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos. Então eu tenho um prazo, alguns dias para apreciar esses ok. trabalhos, e aí eu tento fazer a melhor revisão possível, sabe.
eu não vou só mandar um textinho dizendo, tá, isso tá bom, isso tá ruim. Eu vou ali colocar balões de comentários, eu vou usar o controle de alterações, eu vou sugerir bibliografias que possa eventualmente ser acrescida ao trabalho. Então, faça uma leitura bem atenta, colaborativa, para esse aperfeiçoamento do trabalho, e vou devolver esse paper com esses comentários para o mestrando. Então, essa primeira versão que ele entregou antes, ele recebe uma nota, mas com esses meus feedbacks, o mestrando ele tem a oportunidade de fazer uma segunda entrega, uma entrega aí sim realmente definitiva do paper dele, na qual ele vai ter tido a oportunidade de agregar as melhorias que vieram da apresentação oral, com os comentários e feedbacks da turma aí meus, Ok. e as melhorias provenientes da revisão que eu fiz daquela primeira versão do paper dele. Uhum. Então, ele vai ter a oportunidade de melhorar, de lapidar ali o trabalho e trazer uma versão final que vai ser realmente, digamos assim, mais bem construída, mais bem aprimorada. E aí essa versão final também recebe uma nota. Então, quando eu me referi à nota desse trabalho escrito, desse paper, na verdade seria uma espécie de uma média ponderada entre essas duas notas. A nota daquele primeiro trabalho que ele fez sozinho, que o mestrando fez sozinho, e a nota dessa pós apresentação oral e pós feedbacks recebidos do professor. E aí, geralmente, esses trabalhos eles melhoram bastante, né? Depois de tantos feedbacks, e isso é legal, porque, inclusive, a gente sabe que tem muitos mestrandos que conseguem publicar, inclusive, esses resultados das disciplinas, esses papers, eles se tornam trabalhos acadêmicos realmente aprovados em double peer blind review, em periódicos aí em vários lugares. Muito bom. Então, Marcos, a gente entendeu aqui, começamos pelo que se estuda na tua disciplina, depois dos encontros que acontecem, outros detalhes que a gente tem ao longo da jornada e a parte de avaliação, trabalho final. Me conta um pouco, você também já atuou como orientador de dissertação de mestrado aqui na Ambra, né? Eu lembro que a gente estava Já. conversando. Me conta um pouco sobre como foi o processo de orientação, ou seja, como funciona a orientação com o Marcos, ou seja, João e Laura. João e Laura querem ser orientandos do Marcos. Então, como funciona o processo de orientação contigo, como funcionou? Tá, vamos lá. Já fiz 2 orientações aqui na Ambra. A primeira foi com a Melissa, a segunda foi com o Sérgio. Foram pesquisas interessantíssimas, né? Todo mérito aí para os mestrandos. A Melissa pesquisou sobre acesso à justiça digital durante o período da pandemia, especificamente no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais, né? Onde ela era servidora. Então foi uma pesquisa super interessante, foi uma pesquisa empírica, foi uma pesquisa que passou pelos comitês de ética em pesquisa com seres humanos, porque tivemos entrevistas com diversos servidores, juízes, enfim, integrantes lá da Justiça Federal de Minas Gerais. Inclusive foi um processo árduo de aprovação no comitê de pesquisa. A Melissa brilhou aí, né, conseguindo essa aprovação, que é muito difícil, para quem não sabe. E ela inclusive teve nota máxima, a pesquisa dela foi realmente genial. A segunda pesquisa que eu orientei, foi a pesquisa do Sérgio, foi sobre o devido processo legal digital. Ou seja, tema também super legal. Discutiu aí, por exemplo, né, quais são os direitos que nós, como usuários das grandes plataformas, das redes sociais, dos e-commerces, quais são os direitos que nós temos, né? Então, muitas vezes as plataformas tomam decisões unilaterais que afetam nossas vidas. Excluem um perfil, moderam um conteúdo, né? Enfim, e aí, como é que isso afeta nossos direitos, nossos interesses? Ele construiu aí essa teoria do devido processo legal digital. Foi uma pesquisa muito interessante. Então, eu oriento sempre temas relacionados a essa grande temática de inovação, de tecnologia. Essas orientações, elas são
momentos bem ricos. Nós temos reuniões periódicas, uma vez que a gente acerte todos os detalhes, né? Acerte que eu vou ser orientador, então a gente vai ter uma agenda de momentos para discutirmos o tema, para discutirmos recorte, bibliografia. Eu sempre apoio bastante a coleta inicial de bibliografia, até para a gente estabelecer digamos assim, um paradigma comum para desenvolver o trabalho. Mas eu sempre dou muita autonomia para os mestrandos. Eles também têm que administrar o tempo, o ritmo, mas eu estou sempre por perto, pedindo atualizações, os arquivos os arquivos das dissertações ficam sempre no ambiente da Ambra, então eu posso estar sempre ali consultando o trabalho, colocando uma observação, fazendo um balão de comentário. Então isso permite essa proximidade, mesmo que em momentos assíncronos, às vezes, né? Mas eu sempre faço questão de ter um acompanhamento periódico, de reuniões breves de acompanhamento, para entender até, inclusive, como é que eu posso ajudar nesse processo de amadurecimento e construção das dissertações. Tudo tem fluído bem. Essa é uma atividade que eu gosto bastante de fazer, gosto muito de orientar essas dissertações. Então, se alguém está assistindo aqui e tiver interesse nisso, fica aqui já o meu convite para que possa bater um papinho sobre a possibilidade de a gente fazer uma orientação juntos. E os que ficaram também curiosos ou com vontade de conhecer um pouco, podem olhar na página da Ambra, tem um menu onde a gente tem a lista de alumni. Alumni são os mestres formados pela Ambra, conjunto de todas as pessoas que conquistaram o título, no caso, alumni de mestrado, todos os títulos de mestrado da Ambra University, tem lá tanto a dissertação quanto a defesa daquela dissertação pública na íntegra, para você que está nos assistindo olhar, ler a dissertação e olhar também o evento de defesa final. Claro, não tem toda essa jornada de contato que o Marcos faz com cada mestrando, de orientações, etc., mas tem um resultado final do trabalho disponível para as pessoas verem. E Marcos, eu acho que queria saber se você tem alguma palavra final para trazer para as pessoas que estão conhecendo especialmente a tua disciplina, o teu trabalho aqui na Ambra, o que você tem para a gente trazer de finalização desse nosso bate-papo? Bom, Alfredo, finalizando, só queria agradecer mesmo o convite para ter esse momento aqui, para falar um pouquinho sobre a disciplina do mestrado, sobre as minhas pesquisas, as dissertações que eu tive a oportunidade de orientar. Realmente esse tema de direito, inovação e tecnologia é um tema que é muito do meu interesse acadêmico, profissional, como advogado também, faz parte do meu dia a dia, respiro isso. Então, só realmente queria fazer um convite para todo mundo que tem um pouco de curiosidade sobre esses temas, ou gostaria de se aproximar, talvez atuar academicamente, profissionalmente, em torno desses assuntos, venha conhecer a disciplina. Eu tenho tido bons feedbacks dos mestrandos sobre os assuntos, sobre as abordagens, então realmente faço esse convite para que venham conhecer essa disciplina, que é muito interessante. Isso é um aspecto muito importante, Marcos, é isso que você comentou, ou seja, essa temática ela não é uma temática que você atua só, vamos dizer assim, no mundo teórico, no mundo acadêmico, não, você atua estudando estruturadamente e cientificamente o tema e você atua na prática, na sua advocacia, no seu dia a dia. E a gente está muito num limiar, porque o mundo, o estado da arte tecnológica e inovação está sempre mudando, está todo dia evoluindo. E isso gera impacto na sociedade, e gera necessidade de mais e melhores estudos jurídicos sobre tudo isso. Eu acho que você está ali casando muito bem tanto a tua atuação prática, profissional, com a tua fundamentação científica, teórica de base, e essa conexão ela acaba contribuindo significativamente para os nossos mestrandos. Muito obrigado pela sua atuação ao longo do mestrado, obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo, e quem tiver interessado pode participar da próxima turma com o Marcos, e temos até algumas vagas, às vezes, tá, que pessoas que não são mestrandos podem cursar de forma isolada
uma disciplina. Então, você tem interessado só nesse tema, não quer fazer um investimento humano significativo num mestrado completo, pode talvez entrar numa lista de espera para quando surgir uma vaga numa turma do Marco, você fazer essa disciplina também como uma disciplina isolada. Recebe lá um certificado, temos 2 modelos de certificado, o modelo certificado de expert naquela temática, quando você consegue fazer todo o processo, ser aprovado, ter um trabalho, etc. E o modelo de participante, onde você não tem obrigação de fazer a apresentação oral, participar de todas as discussões, tem duas trilhas de disciplina isolada que a gente oferta numa formação que é com o Marcos aqui sendo o professor. Então, obrigado, Marcos. Muito bom falar contigo. Obrigado, Alfredo. Um abraço.